Oi pessoal, eu sou a Raquel do Pipoca Musical e hoje a gente vai falar do livro Gena, do Geraldo Medeiros Jr. Gena é um livro de ficção que fala sobre vida, natureza, transformação e sobre a interrupção da mais severa e constante lei da humanidade, que é a morte. O livro aborda zumbis de uma maneira um pouco diferente e as pessoas que morreram elas não voltam apodrecidas, sedentas por sangue, por carne, nada disso. Elas voltam como versões melhoradas de quem elas já foram um dia, sem qualquer tipo de agressividade ou de desejo. O livro é dividido em algumas partes, a primeira delas é a mais extensa, mas também é uma das mais importantes pra gente entender o contexto social em que isso tudo tá acontecendo. Afinal de contas, mortos voltarem à vida pode parecer um negócio muito legal num primeiro momento, mas na verdade é um pesadelo. E alguns motivos são bem simples: não tem espaço pra todo mundo, não tem emprego pra todo mundo, não tem água, não tem comida pra toda essa gente. Então o planeta não tem capacidade de aguentar toda essa ressurreição. Até pra religião isso virou um problema, porque se você não temer a morte e o fogo do inferno, o que sobra pra manter a população na linha, moralmente falando? E também tem toda aquela questão de direitos humanos, né? E aí você fala, não, mas os direitos humanos têm que ser assegurados pra todo mundo. Aí entra a questão, eles são humanos ou não? São considerados? Os direitos são só pra gente viva? Gente morta também tem? O governo começou a controlar o número de ressuscitados e tentou catalogar essa gente toda pra meio que garantir que ninguém ia sair da cova sem que eles soubessem. A coisa mais bizarra de todas, e uma das que mais me chocou na leitura, foi o fato de ser um ressuscitado meio que ter se tornado algo desejado pelas pessoas da sociedade. Você tá doente e você morre, quando você volta você não tem mais a doença. E aí o que o pessoal começou a fazer? Exatamente, começou a se matar na esperança de voltar um ser melhor, de voltar um ser mais completo. À medida que o tempo ia passando e nenhuma resposta ia surgindo, a coisa começou a ficar mais e mais feia, em especial na questão de criminalidade. Não tinha nenhuma lei que protegesse os ressuscitados. Os direitos humanos, a princípio, estavam protegendo apenas os vivos, e como o autor pontua de maneira muito crítica em um determinado momento, protegendo também os ladrões, psicopatas, os assassinos, ou seja, nenhuma mão estendida para quem já tinha morrido e estava ali por razões inexplicáveis. Resumindo, caos, fome, desordem social, incompreensão científica, instabilidade política. Esse é o cenário, e eu achei super legal, porque por mais que a gente não fale de morte da maneira que a gente deveria, essa é a única certeza da vida, ou era até então, e aí vem algo que tira o poder do ceifador, que tira o valor da morte e o significado dela pra gente. E aí faz como? É aqui que entra o Rui Montenegro, que é um antropólogo, pesquisador, que foi contratado pelo governo para fazer uma pesquisa etnográfica junto aos ressuscitados. Ele vai pra dentro de uma das reservas do governo com vários ressuscitados e ele tenta entender o que eles estão fazendo ali, o que eles acreditam, o que motiva eles. O objetivo é entender e controlar essa galera toda para evitar o aumento populacional. E como sempre acontece quando a gente fica muito perto do objeto de estudo, algumas revelações sobre os ressuscitados e sobre o que o governo pretende fazer com elas ficam cada vez mais claras. Gena é um livro criativo e bem interessante que aborda questões existenciais, fé, maquinação política, desordem, fala do oportunismo diante de uma situação extraordinária, no sentido mais literal possível da palavra, e isso é tratado aqui de maneira tão realista que chega a assustar a gente, porque a gente sabe que certas coisas são inerentes ao ser humano. E aí a gente para pra refletir, se a gente apagar os impulsos, que são um traço muito marcante na nossa raça, isso ainda faz com que a gente seja humano? A espécie continuaria existindo e se aperfeiçoando se a gente vivesse na mais completa paz, sem lutar por poder, sem gerar conflito, sem passar dificuldade? Renascer para perder essa fagulha realmente é uma opção melhor a longo prazo? Esses são alguns dos questionamentos que o autor traz ao longo do livro e eu achei bem interessante porque pouca gente tem coragem de fazer essas perguntas e de dar respostas para elas. Eu já falei disso em resenhas de outros livros, como por exemplo O Fim da Eternidade, que fala sobre viagem no tempo e sobre um grupo de cientistas que volta no passado ou que avança no futuro para remover qualquer tipo de conflito que vá gerar alguma guerra, para que a humanidade viva na mais completa paz. Mas a gente vai percebendo que deixar todo mundo no conforto é extremamente prejudicial pra gente, porque a gente não evolui, a gente vai ficar estagnado. E compreender essa realidade é difícil porque isso implica em aceitar que você vai ter perdas ao longo do caminho. E Gena ainda traz um dilema de quando a gente tem um segredo que pode mudar tudo e a gente não sabe se conta, se não conta, se age, se não age. Se você resolve guardar isso pra você, isso te torna um ser humano melhor, pior. Então se você gosta de ficção, de suspense, de um pouquinho de terror, porque tem umas cenas aqui
com os corpos abertos, que é meio bizarro, o intestino caindo, assim. E livros que tratem de desordem social e política, Jena pode ser uma boa dica de leitura. E eu acho super legal frisar de que esse livro foi publicado de maneira independente, então todo o esforço de construção, de produção, de preparo e de divulgação foi um esforço do autor. Em um mercado que às vezes é tão hostil com obras novas e que deixa pouca coisa florescer, realmente é importante levar isso em conta. E por coincidência, no dia 25 de julho a gente comemora o Dia do Autor Nacional, então eu acredito que Jena seja uma boa dica de leitura para quem quer conhecer melhor os talentos do nosso país. O Geraldo Medeiros Júnior é lá de Recife, já publicou vários livros e obras relacionadas ao funcionamento da consciência humana. Desde 2005 ele escreve e publica ficção e lá no Wattpad dele tem várias obras para vocês conhecerem. E bom, tem Jena também, que saiu agora no comecinho de 2016 e tem até a versão em e-book que vocês podem comprar. Se você curtiu o vídeo, deixa um like, deixa um comentário aí pra me dizer se vocês curtiram a proposta do livro, se vocês ficaram interessados em ler. E é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo.